Apocalipse capítulo 4, versículo de número 4, vai nos falar sobre os 24 anciãos que estão ali ao redor do trono de Deus, que diz assim a palavra do Senhor. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Então, João, ele tem uma visão, como nós vemos aqui no capítulo 4, no versículo 1, uma porta se abre no céu, João sobe, entra por essa porta, e ali ele começa a ter uma visão de como é o trono de Deus. E ali ele vê que havia um trono posto no céu, um assentado sobre o trono. Como nós sabemos, João não está aqui preso ao tempo. Então, como nós lemos lá no capítulo 1, no versículo 19, Jesus disse: escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Então João foi levado para essa dimensão do tempo. Ele não estava preso, mas uma hora Jesus levava ele para o passado, uma hora Jesus levava ele para o futuro, uma hora ele estava no presente. Então no capítulo 2 e no capítulo 3, João está no presente, pois ele escreve para as igrejas ali da Ásia, no tempo em que ele estava vivendo. Então ele estava no presente, no capítulo 2 e no capítulo 3. Mas no capítulo 4, João é levado para o passado. Ele é levado para essa dimensão do passado, porque o versículo 2 fala que só havia um trono no céu e um assentado sobre este trono. Então, no capítulo 3, versículo 21, Jesus faz uma promessa para a igreja em Laodiceia: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então havia dois tronos ali. O trono de Jesus já estava colocado na plataforma ali celeste, no céu. Então havia dois tronos, o trono do Pai e à direita o trono de Jesus. Mas aqui João vê somente um trono. Então o que nos leva a essa certeza, a essa convicção de que João foi levado para o passado, antes ainda da subida de Jesus, da chegada de Jesus ao céu e a sua glorificação. Então ali João começa a ter visões de como era essa plataforma. E aí ele diz no versículo 3 que a sua aparência, a aparência daquele que estava assentado, era de pedra de jaspe. Como nós sabemos, a pedra de jaspe é uma pedra branca e sardônica, né? A pedra sardônica é uma pedra vermelha. E o arco celeste estava ao redor do trono. Então a aparência do Pai era branca com vermelho. Ele viu aquele resplendor e ele olhou, tinha o arco celeste ao redor do trono, nos levando lá em Gênesis, no capítulo 9, quando Deus faz uma aliança com Noé. Então esse arco celeste não aparece somente para nós aqui na terra, mas também está ali diante do trono de Deus como um memorial, que Deus não destruirá mais a terra pelo dilúvio, pelas águas. Então este memorial está ali diante de Deus. E aí João continua vendo, e no versículo 4 fala sobre estes homens que ali estão, esses 24 anciãos que estão diante do trono de Deus. Eles estão ali, ao redor, melhor dizendo, não adiante, né, mas ao redor do trono de Deus. Então nos dá a ideia de que o trono de Deus está no meio e ao redor estão esses 24 tronos com esses 24 homens anciãos ali assentados.
Por que eu falo homens? Para a gente poder entender, primeiro, quem eram esses 24 anciãos. Vamos entender primeiro quem eles eram, para depois entender qual era a sua função, qual é a sua função ali, diante, ao redor do trono de Deus. Então, os 24 anciãos, quem são? A Bíblia não menciona o nome desses homens. A Bíblia não fala o nome deles. Então a gente não pode falar, era Pedro, era João, era fulano. Não. A Bíblia não menciona o nome destes homens. Só que nós sabemos, podemos analisar, que quem são? Eles não são anjos. Mas são homens. Homens que estiveram na terra. E venceram. Por que não são anjos? Aí nós vamos fazer uma análise do texto, porque o texto diz que eles estavam vestidos de vestes brancas e tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Então, por isso, nos leva a entender que são homens, não são anjos, e homens que estiveram aqui na terra e venceram. Por quê? Porque é prometido para quem vencer o quê? Uma coroa. Jesus, ele fala isso para a igreja ali em Filadélfia, no capítulo 3, no versículo 11, ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aí no capítulo 2, no versículo 10, diz assim: nada temas para a igreja de Esmirna, nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E aí nós podemos entender que são homens. Por quê? Porque coroa só é dado para vencedor, só é dada para pessoas que venceram aqui na terra. Por isso que lá em Apocalipse, no capítulo 19, Apocalipse, no capítulo 19, o versículo 12, fala assim, falando de Jesus, versículo 11: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E aqui fala de coroa. Então Jesus, ele, sobre a sua cabeça, vários diademas, muitas coroas. Por quê? Porque Jesus esteve na terra e venceu. Ele esteve nessa terra e foi vencedor, foi vitorioso. Assim como para essas pessoas que Jesus escreveu para a igreja em Filadélfia, para a igreja em Esmirna, prometendo para eles que caso eles vencessem, eles receberiam uma coroa. Então, estes homens, estes anciãos, eles são homens que passaram por essa terra e venceram. Então a coroa
Vamos pôr aqui, ó, por causa da sua coroa. Então a coroa só é dada para quem venceu na terra. E aí nós temos os textos, Apocalipse, capítulo 2, o versículo 10, aí o capítulo 3, versículo 11 e capítulo 19, versículo 12, falando de Jesus, e aqui falando de homens. Então Jesus, como homem, ele veio, venceu e por isso recebeu uma coroa. E também para aqueles que Jesus disse que ao que vencer lhe seriam dados esta coroa. Só que tem uma diferença, que vocês viram que lá em Apocalipse 19 fala a palavra diadema. Então tem duas palavras no grego para a coroa. A primeira é Stefanos. Então a primeira aqui, ó, coroa, Stefanos. E temos também a palavra diadema, que é a coroa de Cristo. Então, qual que é a diferença entre Stefanos e diadema? Diadema era uma coroa dada como recompensa. Por uma vitória. Então, Stefanos era uma coroa dada como recompensa por uma vitória. Então, na época, ali, tinha esse costume daqueles jogos primitivos, vamos dizer, como se fossem as Olimpíadas. Então, aquele que fosse o vencedor, que recebia uma recompensa, recebia uma coroa, que era feito ali como aqueles filmes que você vê antigos, medievais, que colocam ali, tipo, com os galhos de uma árvore, era uma coroa, né? Aqueles filmes ali da Grécia Antiga, que tinha aquelas carruagens, fazia aquela corrida, então era colocado essa coroa. Então era chamada disso, de Stefanos. Por quê? Porque era uma coroa que era uma recompensa por uma vitória. Já a palavra diadema já é diferente. Por quê? Porque a palavra diadema aqui é símbolo de realeza. Então aqui, Stefanos é o quê? É um vencedor. Aqui, diadema é um rei. Então, diadema é diferente por causa disso. Era uma coroa real. Era alguém que tinha uma autoridade ali monárquica, que utilizava essa coroa. Então, era chamada de diadema. E não Stefanos, uma recompensa por uma vitória, por uma conquista. Mas diadema não, era símbolo de realeza,
simbolizava alguém que tinha uma autoridade real. Então Jesus, ele usa diadema. Por quê? Porque ele é rei dos reis. Então por isso que na sua cabeça há várias coroas reais, vários diademas, porque ele é chamado de rei dos reis. Então acima de todo reinado, de todo principado, de toda potestade, Jesus, ele reina. Jesus, ele governa. Agora não, Estefanos é para quem venceu alguma competição, aí recebeu essa coroa. Então aqui, esses anciãos, a palavra aqui de coroa para eles é essa. Você pode olhar lá no original que é essa palavra, Estefanos. Ou seja, eles receberam uma recompensa por uma vitória. Então eles passaram nessa terra e venceram, foram vencedores. Só que nós não podemos dizer que eles eram os 12 apóstolos com mais os 12 patriarcas, ou os 12 patriarcas com os 12 filhos de Jacó, né? Nós não podemos afirmar isso, né? Porque eu creio que não são nem os 12 apóstolos, nem os 12 patriarcas, nem os 12, né? Nem os 12 filhos ali de Jacó. Mas, como eu disse, se a Bíblia não fala nomes, não podemos criar especulações. Mas uma coisa, como eu disse, nós sabemos que eles não são anjos, mas são homens que estiveram na terra e venceram. E ali, estes homens, eles possuem, vamos colocar aqui, coroa e vestes brancas. Então esse versículo 4 nos fala que eles possuem coroa, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Coroas e vestes brancas. Deixa eu pôr aqui, coroas de ouro. Porque aqui eles simbolizam o quê? Quando fala de coroa de ouro, então fala sobre reis, vamos aplicar assim como sendo reis. Embora, como eu disse, a palavra aqui para coroa é Estefanos, mas podemos aplicar como sendo reis, por possuírem essa coroa. E as vestes brancas, fala de quê? Sacerdotes. Então eles eram reis e sacerdotes. Então eles representavam, né, reis e sacerdotes, reinos e sacerdotes. Olha um pouquinho, representavam. Por assim possuírem, porque aqui nós temos duas aplicações sobre o ofício desses 24 anciãos. Então, primeiro, eles representam reis e sacerdotes, porque isso fala de quê? Da igreja. Porque volta aí, no capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 e 6. Que diz assim, e da parte de Jesus Cristo,
que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Versículo 6. E nos fez o quê? Reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja glória e poder para todo o sempre. Então aqui eles representam, vou mudar aqui, representam a igreja. Apocalipse 1, versículo 6. Então eles são uma representação da igreja. Então o que a igreja é aqui na terra, esses 24 anciãos representam ali diante de Deus. Então, para a gente entender essa simbologia, tem aqui no Antigo Testamento uma passagem bíblica que nos mostra esse ofício, para a gente poder entender como funcionava no Antigo Testamento, para a gente poder entender como se aplica para nós hoje. Aí vamos lá para primeiro livro das Crônicas, porque nos dias de Davi o sacerdócio teve uma mudança, o sacerdócio teve uma alteração. Por quê? Porque a arca da aliança, os utensílios do templo, eles não precisavam mais ser movidos. O tabernáculo agora, santuário, seria um lugar fixo. Não era mais aquele lugar de peregrinação como o povo estava. Então agora era um lugar fixo. Então Davi, ele faz ali algumas alterações no ofício sacerdotal, na conduta, vamos assim dizer, né, para conduzir ali o ofício, por causa da ociosidade ali que havia entre eles, porque o tabernáculo não precisava mais ser conduzido. Então Davi faz algumas alterações, e aí você vai entender como se aplica aqui, na igreja e nos 24 anciãos. Primeiro livro das Crônicas, vamos no capítulo 15, primeiro, vamos lá no capítulo 15, vamos por aqui, a tipologia. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, 16, e o 23 e o 24. Deixa eu ver aqui. Isso. Então, nesses 4 capítulos aqui, nós vamos ver a tipologia do ofício sacerdotal para tipificar a igreja e os 24 anciãos hoje. Aqui você vê que no capítulo 15, nós vemos que Davi, ele busca a arca como tendo desejo no seu coração, como rei. A sua primeira atitude foi essa: ele conquistou Jerusalém, a cidade de Jerusalém, e aí quando ele estabelece a capital de Israel como sendo Jerusalém, aí ele coloca no seu coração ir buscar a arca da aliança. Para quê? Para colocar a arca da aliança em Jerusalém, né? Para que a arca da aliança estivesse ali no centro, na capital do reino de Israel. Só que aí houve um imprevisto. A arca, no meio do caminho, teve aquele imprevisto, né, com Uzá e Aiô. A arca precisou ficar na casa de Obed-Edom.
Só que aí Deus dá direção para Davi de como deveria ser conduzida a arca. Olha aí, capítulo 15, primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 3. Davi também fez casa para si na cidade de Davi, ou seja, em Jerusalém, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus, e para o servirem eternamente. Porque na primeira vez, Davi colocou a arca sobre um carro novo, e os bois é que estavam conduzindo esse carro novo. Mas aí Davi entendeu pela palavra que eram os levitas os responsáveis por conduzirem a arca da aliança sobre os seus ombros. E aí no versículo 3 diz assim: e Davi convocou a todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar, que ele tinha preparado, ou seja, buscar a arca para levar ela para Jerusalém. Aí no versículo 25 diz assim, sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram com alegria para fazer subir a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajudando Deus os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Quenanias, mestre dos cantores. Também Davi levava sobre si um éfode de linho, e todo Israel fez subir a arca da aliança do Senhor com júbilo, e ao som de cornetas, e de trombetas, e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. E sucedeu que, chegando a arca da aliança do Senhor, a cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela, e vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Aí começa o versículo 16, a arca chega até Jerusalém. Trouxeram, pois, a arca de Deus, e a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, e a cada um pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Aí, olha para você ver o versículo 4. E pôs alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor, isto para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor, Deus de Israel. Era Asaf o chefe, e Zacarias o segundo depois dele, Jeiel e Semiramote, e Jeiel e Matitias, e Eliabe e Benaia, e Obed-edom, e Jeiel, com alaúdes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia e Jaziel, os sacerdotes, continuamente tocavam trombetas perante a arca da aliança de Deus. E aí, como eu falei, temos aqui a tipologia, de como esses anciãos e a igreja, que representam a igreja ali diante de Deus, com a arca nos dias de Davi. Por quê? Porque ali nós vemos que a arca, Jerusalém, vamos pôr aqui, Jerusalém. Então em Jerusalém tinha o quê? A arca da aliança. Então foi colocado
como nós lemos aqui, Asaf foi o chefe, né? E foi colocado ali os levitas para ficarem ali adorando ao Senhor. Foi em Jerusalém a arca do Senhor. Eles adoravam. Adoravam. Então, em Jerusalém, diante da arca do Senhor, eles estavam adorando ao Senhor. Só que aí, o versículo 37 até o versículo 40 vai nos falar de um outro lugar. Olha para você ver. Capítulo 16 de 1 Crônicas, versículo 37. Então Davi deixou ali, diante da arca da aliança do Senhor, a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia, ou seja, adorar ao Senhor. E mais a Obed-edom com seus irmãos, 68. E este Obed-edom, filho de Jedutum, e a roça deixou por porteiros. E deixou, olha o versículo 39, e deixou a Zadok, o sacerdote, e a seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que está em Gibeão, para oferecerem holocaustos ao Senhor continuamente, pela manhã e à tarde, sobre o altar de holocausto. E isto segundo tudo que estava escrito na lei do Senhor, que tinha prescritos para Israel. Então aqui tem outro lugar, Jerusalém, e aqui tem um outro lugar, que é Gibeão. E em Gibeão tinha o quê? Ofereciam holocaustos. Então temos esses dois lugares. E nesses dois lugares, Davi, ele estabelece aqui os levitas. Então ele divide. Olha, a arca da aliança foi para Jerusalém. Mas aí, o restante ali dos utensílios ficou em Gibeão. Então ali, ele deixou uma parte dos levitas em Gibeão, que ofereciam os holocaustos, mas em Jerusalém, ele deixou outra parte dos levitas, que ficavam somente o quê? Adorando, cantando, salmodiando, né? Na tenda ali, que ele construiu uma tenda, colocou a arca ali dentro. Então ele ficava ali, os levitas adorando em Jerusalém, enquanto que em Gibeão era que era oferecido os holocaustos. Aí, olha para você ver no capítulo 23, agora. 1 Crônicas, vamos lá para o 23. Para você entender, né? Nós falamos 1 Crônicas 15, capítulo 16, aí agora capítulo 23 e o 24, para você compreender melhor aí essa tipologia dos 24 anciãos e a igreja, e agora essa repartição aí dos sacerdotes. Versículo 1 Crônicas 23. Sendo Davi, pois, já velho e cheio de dias, fez a Salomão seu filho rei sobre Israel, e reuniu todos os príncipes de Israel, como também aos sacerdotes e levitas. E foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Aí vamos para o versículo 24, que aí começa a contagem, né? Aí no 24. Estes são os filhos de Levi, segundo a casa de seu pai, de seus pais, chefes dos pais, conforme foram contados pelos seus nomes,
segundo as suas cabeças, que faziam a obra do ministério da casa do Senhor, desde a idade de 20 anos para cima. Porque disse Davi: o Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo, e habitará em Jerusalém para sempre. Ou seja, o que eu disse, a arca não precisaria mais, os utensílios, não precisariam mais ser conduzidos para lá e para cá. Já tinha um lugar fixo para eles agora. Aí o versículo 26. E também quanto aos levitas, que nunca mais levassem o tabernáculo, nem algum dos seus aparelhos pertencentes ao seu ministério. Porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos para cima, porque o seu cargo era assistir aos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas sagradas, e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, os pães para os pães da proposição, e para a flor de farinha, para a oferta de alimentos, e para os coscorões ázimos, e para as sertãs, e para o tostado, e para todo o peso de medida, e para estarem cada manhã em pé para louvarem e celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde, ou seja, 24 horas por dia, e para oferecerem os holocaustos do Senhor aos sábados, nas luas novas, nas solenidades, segundo o número e costume, continuamente perante o Senhor, e para que tivessem cuidado da guarda da tenda da congregação, e da guarda do santuário, e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Então Davi, como eu disse, ele vai aqui agora fazer uma alteração no serviço ali dos levitas, por causa disso, que agora a arca está em Jerusalém, e os outros utensílios do tabernáculo estão ali em Gibeão, onde eram oferecidos os holocaustos. E aí, olha o capítulo 24. E quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos. E Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. E Davi com Zadok, dos filhos de Eleazar, e Aimeleque, dos filhos de Itamar, dividiu segundo o seu ofício no seu ministério. Olha o versículo 4. E acharam-se muito mais chefes dos seus pais entre os filhos de Eleazar do que entre os filhos de Itamar, quando os repartiram. Olha o número. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes das casas paternas, mas dos filhos de Itamar, segundo as suas casas paternas, 8. Então, foi contado os filhos de Eleazar, aqui, Eleazar. (16) E Itamar, um pouquinho mais, Itamar, 8. E aí, 16 mais 8 dá quanto? 24. Ou seja, Davi fez a contagem. E aqui foi estabelecido, no versículo 4, as casas paternas, ou seja, os principais de Eleazar e Itamar, os filhos ali de Arão. E aí deu 24 casas paternas. E aí olha o que Davi fez no versículo 5. E os repartiram por sortes, uns com os outros, porque houve governadores do santuário, olha aí,
e governadores da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. Ou seja, ficaram ali incumbidos de tomar conta dessa adoração, do ofício ali de ofertar, né, de oferecer sacrifício, ou seja, 24 homens. Então, 24 homens ficaram responsáveis por isso. Para quê? Então, a cada hora, vou pôr aqui, ó, um para cada hora. Então, não tem hoje, vou pôr aqui que você vai entender, ó, o chamado turno. Então, hoje, quem trabalha aí em empresas, não tem o chamado turno. Eu estou no turno tal, então eu tenho que ficar de tal hora até tal hora, né? Então, com estes homens era a mesma coisa. Então, a cada hora era um que estava na liderança. A cada hora era um que estava ali responsável por administrar os levitas que aqui estavam para adorar, e os levitas, né, os sacerdotes que aqui estavam para quê? Para oferecer o sacrifício. Então, em Jerusalém e em Gibeão tinham esses homens ali responsáveis para isso. E aí, como diz o versículo 5, governadores do santuário e governadores da casa de Deus. Então, 24 em Jerusalém, 24 em Gibeão. E aí, continuando o capítulo, vai falar, né, da divisão aí, ó. Se você ler, você vai ver a divisão, que aí começa falando, ó, versículo 6. E Semaías, filho de Natanael, o escrivão dentre os levitas, os registrou perante o rei e os príncipes, e Zadoque, o sacerdote, e Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais, entre os sacerdotes e entre os levitas. Dentre as casas dos pais, tomou-se uma para Eleazar e outra para Itamar. Aí começa a contagem, saiu a primeira sorte, aí vai falando, até chegar no versículo 18, que vai falar, né, a 23ª a Delaías e a 24ª a Maasias. O ofício destes, no seu ministério, era entrar na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenado por Arão seu pai, como o Senhor, Deus de Israel, lhe tinha mandado. E aí, depois fala de novo das repartições aqui. Mas, para você entender, o que eu queria mostrar, né, a tipologia, ficaram aí esses 24 homens, cada um responsável por uma hora, para administrar em Jerusalém, diante da arca, adorar, em Gibeão, no altar de holocaustos, sacrificar. Por quê? Porque aqui é uma tipologia de quem? Dos 24 anciãos, que representam, que são reis e sacerdotes, né? Como nós falamos, que representam a igreja. Então, em Jerusalém, tem a Arca da Aliança, e eles estão o quê? Adorando. Então, aqui, ó, Jerusalém, fala de quê? Do céu, onde Cristo está. Então, Jerusalém simboliza, tipifica aqui o céu, onde Cristo está. E aqui, Gibeão. Gibeão tipifica a terra, onde a igreja está.
Então, no céu, onde Cristo está, ou seja, a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, estava em Jerusalém, não estava em Gibeão. Então ali os levitas adoravam. Então a Arca da Aliança, Cristo, não está hoje na terra, mas ele está onde? No céu. E esses homens, esses 24 anciãos, simbolizam, tipificam esses levitas que estão ali em Jerusalém, ou seja, estão no céu. Agora aqui em Gibeão, eles não tinham a arca, mas eles eram responsáveis por sacrificar holocaustos, oferecer holocaustos. E isso simboliza o quê? A terra, que é onde a igreja está. É onde nós estamos hoje. Então nós estamos aonde? Em Gibeão, oferecendo holocaustos, oferecendo sacrifícios. E os 24 anciãos estão em Jerusalém, adorando diante da arca de Deus. Então tem essa conexão, para você entender o papel desses 24 anciãos, é representar a igreja lá diante de Cristo. Então eles estão no céu representando a igreja. Por quê? Porque aqui, esses sacerdotes, os levitas, precisavam desses aqui, né? Então precisava de oferecer o holocausto. Está sendo oferecido o holocausto lá em Gibeão, então nós vamos adorar aqui. Nós estamos adorando aqui porque está sendo oferecido holocausto lá. Então era mesmo distantes, um precisava do outro, né? Para que a obra fosse completa. Que qual que era a obra? Qual que era o propósito? Glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Então da mesma maneira é hoje a igreja aqui na terra e os 24 anciãos ali diante do céu, diante de Cristo no céu, né? Precisam um do outro. Por quê? Porque a igreja está aqui embaixo, oferecendo holocausto, oferecendo louvor, oferecendo adoração, pregando a palavra, evangelizando, fazendo a obra do Senhor. E os 24 anciãos estão lá, em Jerusalém, diante da arca, adorando ao Senhor. Aleluia. Glorificando o Senhor. Glória. Então tem esse trabalho no céu, feito pelos 24 anciãos, e aqui na terra, feito pela igreja, com o mesmo propósito, que é o quê? Glorificar a Deus, que é também glorificar ao Senhor. Então Davi, ele separou 24 para colocar ali, a cada hora, a cada turno, era um que era responsável. E Deus tem diante dele estes 24 anciãos também. Para quê? Para que a cada hora um esteja ali prestando louvor, prestando adoração, porque eles representam ali também o tempo. Vou pôr aqui, ó. Eles são referenciais do tempo para Deus. Então, no céu, Deus tem dois referenciais de tempo. Ah, mas Deus não conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas? Sabe, Ele sabe, né? Conhece o tempo. Mas eu falo que é o quê? Símbolo, referência de tempo. Então, ali no céu, Deus tem duas coisas que são referenciais para Ele do tempo. Então, das horas. Deixa eu pôr aqui, ó. Horas. Os 24 anciãos. Então, a cada hora, um ancião está ali, diante de Deus, né? Adorando, prestando louvor. E aí, terminou aquela hora, é outro. Então, é uma referência de Deus, do tempo para Deus, referente às horas.
E referente aos meses, o que tem no céu que se refere aos meses? Para Deus ter uma noção, entre aspas, né? É uma forma de falar. Para sabermos em qual mês estamos, vamos lá para Apocalipse, capítulo 22. Como eu falo e repito, são referências, né? Porque Deus, ele é conhecedor de todas as coisas, ele é conhecedor de todas as coisas, mas é referência para ele saber do tempo aqui na terra, né? Então os anciãos são referência para ele das horas e para os meses. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 2. No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz quantos frutos? 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então a árvore da vida de Apocalipse 22, 2. Os 24 anciãos, Apocalipse, fala aqui também depois, né, no capítulo 5, fala também deles. Mas vamos colocar aqui, ó. Versículo 10, perdão, é o capítulo 4 de Apocalipse, versículo 10, que fala, né, sobre os 24 anciãos que se prostravam diante de Deus e o adoravam. Então vamos colocar aqui, ó, Apocalipse 4, 10. Embora o versículo 4 também fale, né, era só para a gente mudar um pouquinho, mas eles são referência das horas para Deus no céu, né, do tempo, e a árvore da vida é referência para os meses. Então, produzir um fruto, janeiro, aí a árvore produzir outro fruto, fevereiro. Então Deus tem essa referência através desses dois, os 24 anciãos e a árvore da vida, referência para ele das horas e dos meses. Então os 24 anciãos, eles precisam da igreja, né? Para quê? Para oferecer louvor em forma de incenso perante Deus. Então os 24 anciãos, para eles oferecerem ali o louvor em forma de incenso, ele precisa de quem? Da igreja que está aqui na terra. Então quando você adora aqui na terra, lá no céu, diante de Deus, a sua adoração chega como incenso, que é oferecido pelos 24 anciãos. Então eles representam, como eu pus aqui, ó, representam a igreja, né, diante de Deus. Então toda vez que você adora, toda vez que você glorifica, toda vez que você exalta o Senhor aqui na terra, tem um ancião que está lá diante de Deus, entregando a sua adoração, entregando o seu louvor em forma de incenso. E Deus está recebendo, né? Porque era assim com os levitas, os sacerdotes, no tempo de Davi. Então a arca da aliança, eles adoravam, mas era necessário que o sacrifício fosse oferecido ali em Gibeão, né? E da mesma forma, um precisava do outro. Então os 24 anciãos precisam disso, do louvor, da adoração, da exaltação
da igreja aqui na terra para ela ser oferecida ali diante de incenso, diante de Deus. Então, tenha essa convicção no seu coração hoje, que você é fabricante de incenso, você é produtor de incenso. Quando você adora, quando você glorifica, né, você não está fazendo somente barulho aqui na terra, né, mas está fazendo, enchendo o céu ali de fumaça, de incenso, né, porque é assim que funciona diante de Deus. Então você já produziu incenso hoje? Você já adorou? Já glorificou o Senhor? Né? Não deixe de produzir incenso. Enquanto você estiver aqui em Gibeão, né, ofereça sacrifício, ofereça holocausto, para que assim, né, o nome do Senhor continue sendo glorificado. E esse é o papel aí dos 24 anciãos. Como eu disse, são homens que estiveram aqui na terra e venceram por causa da coroa. Eles, vestidos de vestes brancas com coroas de ouro, representam reis e sacerdotes, que é a igreja, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 6. E a tipologia nós encontramos 1 Crônicas 15, capítulo 15, capítulo 16, 24, 23 e 24, né? Que são ali os turnos dos sacerdotes. Então, não deixe de produzir incenso, não deixe de adorar, não deixe de glorificar ao Senhor. Amém?